Agora eu vou mostrar para vocês como podemos abrir planilhas já existentes dentro do seu computador, ou até mesmo planilhas que algum amigo seu possa passar para você e você queira trabalhar dentro do seu computador. Uma das coisas interessantes do LibreOffice Calc é que, além de abrir planilhas criadas dentro do aplicativo, ele consegue também abrir planilhas criadas em outros aplicativos, como por exemplo o Microsoft Excel. E eu vou tentar mostrar justamente isso nessa gravação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é abrir um determinado documento. Mas vale a pena salientar também que existem algumas diferenças na nomenclatura, ou mais especificamente na tradução feita do inglês para determinados aplicativos. Vocês vão ver alguns nomes e eu vou usar esses nomes todos como sinônimos aqui. Por exemplo, workbook, pasta de trabalho, caderno de exercícios, planilha, planilhas, worksheet e diversos outros sinônimos. Ou, em outras palavras, toda vez que eu falar pasta de trabalho, planilha, planilhas, spreadsheets, eu vou estar dizendo a mesma coisa. Eu vou estar dizendo o artefato que nós trabalhamos dentro do aplicativo LibreOffice Calc para poder fazer cálculos. Essa confusão existe porque, às vezes, conforme nós já vimos, uma planilha pode ser constituída de diversas outras planilhas. Então, para poder diferenciar um conjunto de, talvez, os elementos que constituem esse conjunto, são criados nomenclaturas diferentes. Então, normalmente, caderno de trabalho normalmente é uma agregação de N planilhas. Mas para nós, isso não vai fazer muita diferença, porque nós vamos usar sempre o conceito de planilhas ou algo associado com isso. E eu gostaria de salientar isso desde o início, para não confundir vocês. Para poder criar uma nova pasta de trabalho, ou uma nova planilha, um novo spreadsheet, ou qualquer nome que vocês queiram dar para esse artefato, lembrando assim duas formas básicas. Eu posso vir no menu Arquivo e selecionar a opção Abrir, ou, se você preferir, mnemônico Ctrl O, se você estiver no Mac, Command O. Ou eu posso vir na minha barra de ferramentas padrão, selecionar a setinha e indicar que tipo de documento eu quero criar. E observe que eu posso criar não só uma outra planilha, como qualquer outro tipo de documento no formato LibreOffice. Voltar aqui. Ou posso, inclusive, em vez de clicar na setinha, clicar direto no meu ícone, que observe que uma nova planilha vai ser criada. Então vamos fazer algumas simulações. Arquivo, Novo, Planilha. Observe que minha barra de título mudou para sem título 2. Então, na verdade, agora eu tenho o sem título 1, que foi criado em gravação passada, e o sem título 2. Se eu não quiser o sem título 2, posso vir em Arquivo e, dentro de Arquivo, fechar. Voltei para o sem título 1. Posso criar uma nova planilha de outra forma. Em vez de ser pelo menu Arquivo, eu vou pelo mnemônico Ctrl N no meu teclado. Observe que também foi criada uma nova planilha sem título 2. Mais uma vez, eu não quero essa planilha, Arquivo, fechar. Voltei para minha planilha original. Vamos mostrar agora também como acessar pela barra de ferramentas padrão. Então, posso clicar diretamente aqui em Novo. Observe que foi criada uma segunda planilha. Arquivo, fechar. Ou, por último, eu posso selecionar esse menu suspenso e falar que eu quero uma nova planilha. Também está sendo criado, conforme vocês podem ver. Vou fechar ela também. Ou seja, eu tenho diversas formas para poder criar uma nova planilha. Posso vir através do menu Arquivo, através da barra de ferramentas, ou através até de mnemônicos do meu teclado. Mas, às vezes, você não vai querer criar uma planilha do zero. Você vai querer, por exemplo, abrir uma planilha já existente, talvez com algum professor, um amigo, um aluno tenha passado para você, ou até mesmo que você tenha feito dentro de algum outro aplicativo, ou em algum outro computador, ou em algum outro momento. Então, para abrir um existente, vamos fazer a simulação. Então, nós temos várias formas de abrir. Eu posso vir em Arquivo, selecionar Abrir, ou Ctrl O, conforme vocês podem ver. Também posso vir pela minha barra de ferramentas, que eu tenho o ícone Ctrl O para abrir. Vou clicar aqui. E dentro, quando eu selecionei a opção Abrir,
é exibida uma janela onde eu posso selecionar dentro do meu disco rígido do meu computador onde está o local dos meus documentos. Eu já trouxe aqui dois, vocês podem fazer esse teste com qualquer planilha que vocês tenham no computador de vocês, não que vocês tenham criado, ou até planilhas que tenham sido entregues por outras pessoas. Observe que eu tenho duas planilhas aqui. Eu tenho a planilha Horário dos Laboratórios e outra planilha com o mesmo nome, Horário dos Laboratórios. Observe que o ícone é diferente. O desenho que está representando esse documento é desse tipo, e esse outro desenho está um pouco diferente. Mesmo os arquivos tendo o mesmo nome. Porque, na verdade, parece que eles têm o mesmo nome. É que o Windows esconde a extensão do arquivo. Na verdade, esse arquivo aqui, conforme vocês podem ver, ele é um arquivo do tipo ODS, que vem de Open Document, igual vocês podem ver nessa ajuda suspensa que apareceu aqui. O tipo dele é planilha Open Documents. Já esse segundo aqui, se eu clicar nele, um clique simples, ou passar o mouse em cima dele, está mostrando para mim que é uma planilha no formato Microsoft Excel. Ou, em outras palavras, eu posso usar o meu LibreOffice Calc para abrir não apenas planilhas criadas no formato padrão do LibreOffice, que é o ODS, mas também planilhas que foram criadas em outros documentos, por exemplo, Microsoft Office. Para podermos ver isso, vou selecionar aqui. Mas antes, vamos só olhar aqui para mostrar para vocês. Se eu vier aqui e colocar em detalhes, observe que eu tenho uma outra forma de visualização disso aqui, e justamente mostrando os tipos diferentes desses documentos, como o timestamp, data de criação, última data de edição desses documentos, inclusive o tamanho. Vocês vão observar que nesse momento aqui, apesar dessas planilhas terem o mesmo nome, nós vamos ver que até que os conteúdos são iguais, nós temos uma diferença de tamanho de acordo com o overhead de cada aplicativo que você esteja utilizando. Mas vamos começar pelo mais simples. Vamos abrir o formato normal, que é o OpenOffice formato, ODS, vou mandar abrir. Essa é uma planilha de exemplo. Observe que eu abri uma planilha com horários dos laboratórios aqui da Universidade Federal de Alfenas. Observe a extensão da minha barra de títulos, horário dos laboratórios.ods, formato default, dentro do formato padrão para as planilhas criadas pelo LibreOffice. Mas posso fechar, conforme a gente já viu, e vou abrir de novo. Só que agora eu vou abrir o segundo, que é a minha planilha agora no Excel. Na verdade, conforme vocês podem ver, é a mesma planilha, apesar dessa aqui agora ser formato XLS, que é o formato usado pelo Excel. Isso mostra uma coisa muito interessante para a gente, que é justamente o fato de que o LibreOffice Calc consegue trabalhar não apenas com planilhas feitas dentro dele, mas também com planilhas feitas em outros aplicativos compatíveis, como por exemplo o Excel. Mas nós não vamos usar isso por enquanto, vou mandar fechar. Voltei na minha planilha 1, que ainda está sem título, que foi aberta algumas gravações atrás. Mas o que acontece se eu fechar essa planilha também? Se eu vier em arquivo e fechar, eu não quero salvar as alterações por enquanto, vou fechar sem salvar mesmo. Observe que eu volto para aquela interface principal do LibreOffice, não mais do LibreOffice Calc, aquela principal integrada, onde eu posso escolher qual aplicativo iniciar. Mais uma vez vou iniciar a planilha, que volta para o meu sem título 1.